Então, a todos, a todas, esta é a última palestra da 17ª Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e vamos ter aqui a palestra da professora Jovelina. E antes de apresentá-la, eu gostaria de ressaltar a presença das minhas colegas da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a professora Ana Luísa Jesus da Costa e também da professora Patrícia Aparecido Amparo. São nossas colegas na faculdade e também professoras desta turma de alunos e alunas calouros que começaram o curso de pedagogia e que estão conosco aqui apoiando o nosso evento. Eu agradeço muitíssimo, como eu falei antes, agradeço muito a incorporação da atividade da semana no programa de vocês e também o apoio que sempre temos recebido. Muito obrigado, de verdade. Temos também conosco o Edson, o Bruno, a Cláudia. Eu não consigo identificar aqui com tantos, somos 95 participantes agora. Os integrantes do grupo de estudos clássicos, a quem desde já agradeço muitíssimo pelo apoio na realização desse evento, né? Todos os que nos ajudaram aqui, o Edson, Afonso, Bruno Drummond, a Cláudia Kurokawa, o Vitor Hugo de Rosa, o Armando Lima, a Carolina Monteiro, a monitora nossa da tarde, a Bárbara Freitas, orientanda, integrante do grupo e também monitora da noite, o Vitor Oliveira, também do nosso grupo, e eu acho que esqueci de ninguém que nos ajudaram na realização dessa 10ª semana. Quando eu falei, eu peço desculpas, estou bem resfriado, então a minha agilidade mental, que nunca foi das melhores, se encontra comprometida também. Dou boa noite a todo mundo aqui, muito obrigado. E eu passo agora a apresentação da professora Jovelina, e depois daremos a ela a palavra para apresentar para a gente aqui a palestra Pensando a Condição Feminina no Hipólito de Eurípides. O Hipólito de Eurípides é o tema do exercício cênico que os calouros, as calouras de pedagogia do noturno, das duas turmas, vão apresentar amanhã, no auditório da Faculdade de Educação, às 19h30, mais ou menos, provavelmente um pouquinho mais tarde, mas queria convidar vocês para assistirem, tá bom? Vai ser lá no auditório, um desafio, porque é o espaço que usamos regularmente para apresentar encenações desse tipo está em reforma, né? O auditório da Escola de Aplicação. Então, nós precisaremos utilizar o espaço do auditório da FEUSP, que não é, digamos, muito adequado para apresentações teatrais. Então, eu novamente chamo a todos para... Ah lá, Afrodite pessoalmente, a Cibele está dizendo. Ó. Cibele é a Afrodite, o Pietro é o Hipólito, eu não lembro mais. Montaram no Instagram, montaram perfis, né? Foi bem bacana. Eu fiquei bem contente de ver como vocês fizeram. É com som ao vivo. Muito bom, ó, tô sabendo agora. A Camila que deve tocar. Muito bacana, muito bacana. Eu fico muito feliz, estarei lá para assistir vocês. E espero, obviamente, tenho certeza absoluta que a fala da professora Jovelina hoje vai ajudar na reflexão sobre a tragédia e a apresentação. Né? Olha lá, Hipólito de Eurípides, a Isabela está divulgando. Então, passo a apresentar a professora Jovelina. A professora Jovelina Maria Ramos de Souza é da Universidade Federal do Pará. Isso é muito bacana, né? Essas possibilidades tecnológicas nos dão chance de ter conosco colegas, professores, professoras de lugares distantes daqui, de onde nós estamos. Então, ainda que a comunicação remota tenha lá as suas questões, né? Essa é uma grande vantagem dela. A professora Jovelina é professora associada 1 da Universidade Federal do Pará, na graduação e na pós-graduação em filosofia.
com licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Filosofia pela Federal de Minas Gerais e doutorado em Filosofia pelo Programa de Doutorado Integrado em Filosofia, Universidade Federal Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Integra a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, coordena o POIESIS, o Grupo de Pesquisa em Filosofia Antiga e Recepção, com cooperação internacional com o professor Ioannis Petropoulos, da Democritus University of Thrace, na Grécia. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: Platão, recepção da poesia na filosofia platônica, representações do feminino na antiguidade, teorias do belo e das paixões. E é, além disso tudo, a atual presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a gloriosa SBEC, a sociedade de estudos clássicos mais importante do Brasil e provavelmente a mais importante do Hemisfério Sul. Ela tem uma produção muito vasta e eu quero apenas apontar algumas que talvez nos indiquem a conexão, né, da fala da professora com aquilo que nós vimos fazendo aqui nas nossas atividades em aula. O Prazer e Cólera na representação de Afrodite na tragédia, isso é um artigo, né? Desejo, Poder e Medo em Alcibíades. No meio do caminho tinha Diotima. Platão e Isócrates, entre filosofia e retórica, um tema que me interessa bastante, porque tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foi sobre Isócrates. Esses são artigos científicos e alguns capítulos de livros que a professora escreveu. Platão e a Metáfora da Educação pela Musique, Filosofias e Educação, Provocações para o Pensamento, e Riobaldo e as Metáforas do Amor, Recepção dos Mitos Gregos na Dramaturgia Brasileira. É bastante significativa essa produção, ainda que seja um recorte apenas. Então, eu queria agradecer muitíssimo a professora, esperamos que seja uma experiência maravilhosa para a senhora participar aqui da nossa semana, certamente será para nós. Então, muito obrigado, professora Jovelina, a palavra é sua. Bom, eu quero iniciar agradecendo ao Marcos pelo gentil convite, né? Para mim é um prazer. Quando ele convidou, eu falei, olha, eu posso falar do Hipólito, mas eu faço um recorte, eu trato da questão do feminino. Enfim, vai ser um prazer falar para vocês. Então, fico honrada de conhecer virtualmente a Ana Luísa, a Patrícia, né? E, enfim, boa noite a todas e todas. Então, vou passar a uma leitura, porque eu não pude fazer uma apresentação em slide, que eu estou finalizando o processo de inscrição das BEC. Enfim, eu corro para todos os lados. Ontem foi a solenidade de 50 anos do curso de filosofia, que são coisas com as quais eu andei envolvida esses tempos, e eu passo, então, a leitura da minha apresentação. Então, vou fazer uma leitura corrida, como o tempo é amplo, meu texto é um pouquinho longo. Na verdade, eu fiz muitos recortes, eu fiz um terço do texto original, então acho que ele tem cerca de 12 laudas. Vamos lá. Então, como o Marcos falou, o título da minha apresentação é Pensando a Condição Feminina no Hipólito de Eurípides, onde eu vou fazer um contraponto, né, entre duas representações femininas, Afrodite e Fedra. Então, a Afrodite representando a natureza ativa, né, e a Fedra, então, a natureza passiva. Então, a minha intenção é mostrar, né, que há um discurso contundente, né, tanto em Afrodite como em Fedra, em alguns momentos. E eu parto de uma primeira questão, que é pensar no ero funesto de Afrodite. Então, durante os primeiros versos do prólogo de Hipólito, Eurípides destaca a presença de Afrodite
como uma espécie de porta-voz de calamidades. O poder de Cipres é nefasto e atinge de forma implacável não apenas Hipólito, mas também Fedra, insuflando nela o amor mortífero. Calame ressalta que na dramatização da tragédia euripidiana, Fedra não é senão o instrumento do propósito vingador da deusa do amor. A tirania funesta de Afrodite aparece no modo como ela usa Fedra, despertando nela uma paixão indomável, direcionada ao enteado, para efetivar de forma concreta o seu desejo de vingança contra ele, mostrando-se indiferente ao sofrimento e ao aniquilamento da jovem mulher, ao se ver subitamente tomada pela paixão deletéria que Cipres lhe infringiu. A impetuosidade da divindade do amor reforça a tese de Calame de que o poder emanado por Eros e Afrodite oprime e desestabiliza. Oprime e desestabiliza os sensos, causando uma série de acontecimentos funestos. O poder nefasto de Afrodite se direciona a Hipólito e atinge incautamente Fedra. O dilaceramento da personagem se intensifica pelo modo como o poeta representa, dividida entre o tradicional papel da mulher na sociedade grega da época, responsável pela organização da casa, comedida nas ações para não afetar a honra do marido. Contudo, a paixão inflamada de Fedra quebra o paradigma da mulher submissa ao marido, expondo o desejo incontrolável de uma mulher apaixonada pelo enteado, causando a sua autodestruição. A transgressão dos costumes por uma mulher, apesar de na tragédia euripidiana não ser uma ação voluntária, mas o reflexo do poder funesto de Afrodite sobre Fedra, ainda assim choca os espectadores, por confrontar os valores da tradição e abalar o protagonismo masculino, as relações matrimoniais, as leis da cidade. No contraponto firmado por Eurípides, Hipólito renega o instinto natural de procriação, enquanto Fedra anseia por desfrutar os prazeres do sexo com o objeto de seu desejo, o filho da Amazona. Momentos antes de revelar sua paixão por Hipólito, a jovem questiona a ama o que significa se encontrar apaixonado por alguém. E seu veredito é muito preciso. Para ressaltar a natureza agridoce do amor, filha, é a maior delícia de todas, mas ao mesmo tempo é doloroso. Entre o prazer e a dor, Fedra definha, dominada por uma paixão amorosa tão avassaladora quanto... Passou aqui demais. Quanto destrutiva. Lourenço destaca o caráter tanto destrutivo como autodestrutivo do Eros despertado por Afrodite. Seu poder é mortal e corrosivo, atingindo impunemente a quem sente a paixão, Fedra, no caso, né? A quem é vítima de seus efeitos, Hipólito, e a quem sobrevive ao cenário de morte e luto, no caso, Teseu. A repulsa manifestada a Cipres pelo filho de Teseu desperta a fúria da divindade do amor. No conflito instaurado por Hipólito, Afrodite se ressente pelo fato de, dentre todas as divindades, ele demonstrar seu explícito menosprezo a ela, atingindo a tudo quanto ela representa, uma vez que condena a prática do amor e recusa o casamento. Diante do desacato público e da recusa de Hipólito em entregar-se à vivência da sexualidade,
A divindade Cípria castiga a ofensa dirigida a ela pelo jovem, impulsionando a potência nefasta de Eros, tendo como alvo Fedra, que se torna um instrumento por meio do qual a vingança divina contra Hipólito é levada a cabo. O poder de destruição do Eros funesto de Afrodite é capaz de abalar a estrutura individual, familiar e social. A conduta desrespeitosa do jovem em relação a ela é punida com sua própria destruição. Diante de tamanho desprezo, Cipres utiliza a estratégia de suscitar em Fedra, que, diferentemente de Hipólito, não renega os prazeres e os instintos naturais. A dimensão transgressora da paixão fervorosa vivenciada por Fedra aniquila sua honra, deixando-a envergonhada ao se ver consumida por um desejo ardente e proibido, tratado por Eurípides como uma espécie de doença. Ao sentir-se afetada no mais profundo de si, Fedra confessa: a minha alma já está completamente arada pelo desejo. Apesar de temerosa, a jovem se despe do pudor que ainda lhe resta, se mostrando tentada a seguir os planos de sedução de Hipólito, usando sortilégios conforme propõe a ama. No entanto, ela receia que o desejo irreprimível que Hipólito lhe provoca seja revelado a ele pela ama. No fundo, ela teme receber, por um lado, o mesmo escárnio dirigido pelo enteado a Afrodite, e, por outro, o desprezo e a censura do marido e da cidade, em virtude do caráter transgressor do patos que abala seu psiquismo e deixa seu corpo pulsando de anseios. O abalo provocado pelo desatino de Hipólito é causa de sua própria ruína. E, ao mesmo tempo, arruína a vida de uma vítima inocente. A mulher de seu pai, duramente atingida pela trama macabra de Afrodite, que a leva a direcionar sua paixão para a pessoa errada, Hipólito e não Teseu. O mesmo recurso é utilizado na polaridade envolvendo Ártemis e Afrodite. No jogo cênico situado entre a castidade de uma e a impulsividade de outra, o monólogo de Afrodite é fundamental para o leitor compreender a natureza funesta de seu poder, sobretudo ao não demonstrar nenhuma piedade por Fedra, injustamente envolvida no seu ardil, e ainda revelar, sem o menor pudor, que por sua vontade, a jovem é tomada por um amor avassalador. O efeito da paixão aniquiladora absorve a estrutura psíquica da mulher de Teseu, levando-a a declarar, sem a menor hesitação, o se encontrar apaixonada por um amor ausente. Para Lourenço, o psiquismo de Fedra flutua entre a consciência voluntária e a loucura involuntária. Apesar de ela reconhecer o risco iminente que representa assumir publicamente sua paixão pelo enteado, no entanto, ela perde o controle de si e revela o desejo insidioso que a afeta e a faz enlouquecer. Na contextura do processo de adoecimento de Fedra, Eurípides a situa em um estágio de indefinição situado entre a saúde e a doença de sua estrutura psíquica. O interessante é como, para Fedra, a revelação do desejo desregrado, causa de sua aflição e adoecimento, assume uma dimensão purificadora, transparecendo nela a mesma sensação de alívio acompanhada de prazer presente em um processo catártico envolvendo as afecções da alma. A meu ver, a revelação de Fedra é um recurso utilizado por Eurípides para mediar o conflito de seu psiquismo.
Expressar a causa do arrebatamento que a domina, longe de acentuar a perturbação de sua mente, gera uma sensação de alívio, levando-a à retomada de si. No contexto do Hipólito, purificar as paixões representa a manutenção do controle dessa situação, antevisto na capacidade de Fedra ultrapassar o delírio e argumentar sensatamente acerca de seu desejo insidioso. Na contextura de Fedra, Eurípides a situa entre dois paradigmas que abalam e confrontam a sociedade grega: o desejo nutrido pelo enteado e a potencialidade discursiva de uma figura feminina que assume sua fala e a justifica, ultrapassando o silenciamento e a invisibilidade relegados à mulher no universo marcadamente masculino da época. O mesmo estereótipo acerca da invisibilidade e da atopia presente na construção de Clitemnestra, Antígona e Medeia, também aparecem na composição de Fedra. Eurípides situa sua ação em parâmetros eticamente inconcebíveis para uma mulher real no mundo grego, como a natureza sensual e o desejo transgressor, aliada ao contínuo movimento entre a patologia e a sensatez, elementos que lhe permitem mostrar a ambiguidade do psiquismo de Fedra. Se, por um lado, a loucura da mulher de Teseu é o fator predominante a ser observado, por destoar e chocar os costumes da época, por outro, a atuação de Afrodite envolvendo Fedra, inoportunamente no plano de vingança habilidosamente arquitetado por ela, centrado no desejo de causar danos a Hipólito, também foge do modelo de uma ação virtuosa, atingindo cruelmente a jovem mulher. A breve presença de Afrodite em cena é desconcertante. A falta de piedade para com Fedra reforça o argumento teológico da crítica à poesia de Platão em República 2, segundo a qual os deuses nem devem ser representados metamorfoseados, nem se passando por quem não são, tampouco mentindo ou enganando, pois Deus é absolutamente verdadeiro e simples em palavras e atos, e nem ele se altera, nem ilude os outros por meio de aparições, falas ou envio de sinais quando se está acordado ou em sonhos. A meu ver, Eurípides se move entre dois grandes paradigmas: o da tradição poética, nos quais os deuses são dotados de um poder absoluto, e o da tradição filosófica, que ordena as representações das divindades e passa a pensá-las a partir de um princípio, o da bondade, como faz Platão. Na contramão destes dois modelos, o tragediógrafo olha criticamente para os valores religiosos da época. A estratégia discursiva do poeta compreende o rompimento com os dois paradigmas, o poético e o filosófico, seguindo sua própria intuição e dotado de certo ceticismo e ironia, confronta o espectador de seu espetáculo com a caracterização de uma Afrodite vingativa e passional. Então, passo agora a tratar mais especificamente da dimensão da cólera, em Afrodite. Uma cólera de Afrodite é implacável e representa a manifestação de seu desejo de honra. Ressalto novamente que, em momento algum, ela demonstra qualquer empatia em relação à Fedra, apesar de reconhecer que a jovem é uma mulher honrada, não esconde seu descaso a ela, aspecto perceptível na afirmação: não farei caso do seu mal.
Na caracterização de Afrodite, Eurípides deixa predominar em sua natureza o que Aristóteles atribui como ato relacionado a quem vive na ideia de vingança. Quando eu estou me referindo a Aristóteles aqui, eu estou falando da definição de cólera em Retórica 2. Então, a indiferença demonstrada por Cipres diante do sofrimento de Fedra é proveniente do prazer em tornar real o seu desejo de vingança contra Hipólito. Nesse sentido, pode-se atribuir que Afrodite não comete ultraje, mas vingança. Novamente pensando em Aristóteles. Ela se sente encolerizada pelo modo como Hipólito a confronta. Na manifestação de sua fúria, Afrodite não se furta a envolver Fedra em seu ardil, sustentada no propósito de atingir Hipólito e macular sua honra perante o pai e a cidade. O desdém do filho de Teseu desperta sua ira, sobretudo ao vê-lo afirmar ao servo, quando este o alerta de sua sensatez em ofender a divindade Cípria, do seguinte modo: não estou interessado em deuses cujas maravilhas aconteçam de noite. Centrado no seu desejo de se mostrar puro, o jovem ignora completamente a advertência do servo para honrar os deuses, uma vez que a sabedoria divina tem de ser superior à humana. O ultraje cometido por Hipólito é o grande estopim da trama euripidiana, pois, como defende Aristóteles, quem exerce represálias não comete ultraje, mas vingança. O poder avassalador de Afrodite vem imbuído do desejo de destruição e vingança contra quem arruína sua honra, como faz Hipólito, em nome de certo fanatismo religioso, levando-o a projetar em si mesmo o ideal de pureza e castidade atribuído por ele a uma Ártemis construída no seu imaginário. Eurípides concentra o drama individual de Fedra em dois polos contrastantes entre si: a extremada manifestação de poder da divindade Cípria e o exagerado fervor religioso do devoto de Ártemis. Na controvérsia sustentada pelo poeta trágico, o coro das mulheres de Trezena enfatiza a causa do sofrimento de Fedra, prenunciando a aproximação de um acontecimento funesto na casa de Teseu. A sorte infeliz de Fedra, causando destruições a si própria e aos seus, por um capricho intencional de Afrodite em sua sede de vingança. E para Aristóteles, quem comete represália age movido pelo desejo de vingança, aquilo que causa prazer aos que ultrajam é o fato de eles pensarem que o exercício do mal os torna superiores. Regozijando-se com o desejo de expressar seu poder, Cipres desencadeia em Fedra o Nossos, a paixão por Hipólito, causa de sua perdição. A vontade expressa de desonrar e menosprezar Hipólito, levando a um destino fatídico, se consolida no propósito de Cipres revelar a Teseu a suposta traição, segundo o relato do prólogo, né? Então, aqui eu estou me referindo mais especificamente aos versos 44 e 51 do prólogo. A desgraça anunciada por Afrodite expõe uma natureza desapegada de estima a qualquer um dos envolvidos na desafortunada fortuna traçada por ela. Para além do bem e do mal, sua cólera atinge Fedra e Teseu no seu desejo de privar Hipólito de honras em virtude de suas ofensas a ela. No drama euripidiano,
a cólera da divindade Cípria, despertada pelo desejo de Hipólito a ela, envolve uma cadeia de afetados pela sua ira implacável. Eurípides situa o agão ético do Hipólito em um identificável, seja para um mortal, seja para um imortal, enquanto o jogo cênico da tragédia destaca o caráter persuasivo do patos encenado, de modo similar à cadeia de inspirados do Ion. O sofrimento dos personagens atinge o estado emocional do espectador, levando-o a sofrer com suas agruras, como no relato do amor doente de Fedra. À luz do argumento teológico da crítica à poesia em República 2, de que Deus, uma vez que é bom, não poderia ser a causa de tudo, como diz a maioria das pessoas, mas causa apenas de um pequeno relato, de um pequeno número das coisas que acontecem aos homens, e sem culpa do maior número delas, atribuo que a manifestação de cólera, do desejo de vingança, da indiferença aos mortais, demonstrada na caracterização do poder de Afrodite, na tragédia Hipólito, parece descabida, por destoar da natureza da divindade. Sendo Deus essencialmente bom, não pode ser causa de males, mas apenas de bens. Argumento retomado no Timeu, segundo o qual Demiurgo construiu um mundo belo, porque sua alma é boa e no que é bom jamais nasce inveja de qualquer espécie. Por analogia, pode-se associar que Eurípides esboça uma crítica ao papel político que o discurso religioso assume na sociedade grega, enquanto retórica de poder dos governantes, cuja intenção é sustentar sua autoridade diante do povo, associando as leis da cidade às leis divinas, no sentido de manter o controle das ações por meio de um apelo político teológico. Ao centralizar em Afrodite a expressão da irascibilidade, do ressentimento, do desapreço à Fedra, em uma Grécia em que poesia e filosofia dialogam criticamente, o poeta evidencia seu incômodo com a exploração do homem na polis e, principalmente, com a identificação do poder do governante a um poder divino, de modo a dirimir a participação da massa na vida pública. No entanto, não se pode confundir a ironia de Eurípides em relação aos rumos que a política ateniense de seu tempo está tomando, assimilando os valores religiosos de modo a assegurar a manutenção do poder como um ato de impiedade. Outro aspecto relevante diz respeito ao modo como as representações femininas da tragédia euripidiana, ressalta Murray, se assemelham a verdadeiros seres humanos, o que possibilita entender com mais precisão a caracterização da natureza impulsiva de Afrodite no Hipólito. Para a autora, ao compor personagens demarcadas por uma natureza ousada, Eurípides desagrada as próprias mulheres reais de sua época, em virtude de elas não se reconhecerem nas ações encenadas, por se encontrarem adaptadas a uma cultura que privilegia o poder masculino e situa a mulher na condição de invisibilidade e silenciamento, sem ter sequer o direito de exigir uma vida mais livre e intensa. Os clichês relacionados à figura feminina na Grécia habitada por Eurípides reforçam o desprezo dos atenienses ao poeta e às suas personagens, considerando repugnantes as mulheres de suas tragédias
e apresentando o tragediógrafo como o mais cruel inimigo do sexo feminino. Murray aponta uma incongruência nas manifestações contrárias a Eurípides, que parecem não se incomodar com o ato transgressor das personagens de Sófocles, como Antígona ou Jocasta. No entanto, criticam o das personagens euripidianas, no sentido de atingir o poeta, como faz Aristófanes, que constrói personagens ousadas, mas não a ponto de contrapô-las aos valores de sua época, como faz Eurípides, e que o leva a ser odiado e desprezado pelos atenienses. Entendida a dinâmica como Eurípides concebe suas personagens femininas, torna-se mais compreensível entender a caracterização de Afrodite no Hipólito. Movida pelo desejo de punir Hipólito, pelo desprezo direcionado a ela, uma divindade do Olimpo, como Ártemis, Cipres manifesta sua cólera no mais alto grau, cujos efeitos atingem Fedra e Teseu como uma estratégia para chegar ao alvo de sua inquietação, a arrogância e a intolerância de Hipólito em relação a ela. O jovem filho de Teseu não se apercebe, mas sua afronta a uma divindade atrai malefícios para si e para os seus. A vingança de Afrodite foi devidamente planejada, reunindo nela elementos antitéticos como amor, paixão, desejo, adoecimento, sofrimento, dor. A manifestação da cólera da divindade Cípria não pode ser pensada como uma paixão nobre, aliada da razão, como em República 4. O discurso de Afrodite, no prólogo de Hipólito, não comporta o imbricamento entre patos e logos, proposto na República, elemento presente em Fedra e Medeia, cujas ações desarrazoadas se intercalam com momentos de extrema lucidez, marcados pela potencialidade de seus discursos e pelos questionamentos acerca do papel da mulher na sociedade grega. Na divindade Cípria, inexiste a autocensura. Ela parece desfrutar com grande prazer o despertar de sua cólera por se considerar vítima de uma injustiça. Apesar de a natureza de um Deus, segundo os parâmetros da teologia platônica, devesse ser sensata e boa, ela age insensatamente, de modo voluntário, como Medeia. Na perspectiva apresentada no Hipólito, Afrodite ferve e se irrita e luta do lado que entende ser justo e vence sem desistir da sua nobre indignação antes de executar o seu propósito. Embora sua causa seja nobre, punir a impiedade de um mortal a um imortal, contudo não age mediada pela razão. Se deixando tomar pela impulsividade, Cipres termina cometendo um ato transgressor com fortes proporções para a ação da trama, por afetar o destino de vários personagens. O patos que a move emana de seu poder em suscitar dor e sofrimento naqueles que sucumbem aos desejos e prazeres por ela despertados. A representação de Afrodite, movida pela cólera e pelo desejo de vingança, ou de Fedra, dominada pelas paixões relacionadas à afrodícia, atraem para o autor de suas narrativas desapreço e incompreensão. Para Eurípides, parece incompreensível aceitar, conforme propõe Platão na República, que o raciocínio é o mesmo relativamente a um sofrimento causado pela dor,
e ao bem-estar derivado do prazer. O filósofo, por um lado, pensa a estrutura da cidade e a psíquica regidas por instâncias distintas de modos de governo, desejos e prazeres, defendendo que o ideal para o bom ordenamento da cidade e da alma seria uma atuação integrada entre as distintas dimensões, de modo a possibilitar que o sofrimento e o desprazer de um seja sentido por todos os demais. O poeta, por outro lado, concebe seus personagens com uma natureza ambígua, contudo, reforça aspectos que possam causar impacto e despertar as emoções de seus espectadores, como a ira descontrolada de Cipres e a paixão libidinosa de Fedra. À maneira dos coléricos, Afrodite se enfurece e despreza os que agem contra os seus interesses, se forem seus inferiores. Sendo o caso de Hipólito, seu opositor, e por associação, Fedra e Teseu, a quem trata com total indiferença. Leitor de Platão e admirador dos sofistas, Eurípides retoma o debate filosófico e as técnicas da retórica sofística na composição de seus personagens. No entanto, lhe interessa mais especificamente abalar o público com a intensidade da emoção trágica, atraindo para si admiração e ódio, desprezo e inveja, aliados à incompreensão de qual seria realmente sua intenção ao tecer a representação de uma Afrodite cruel e ardilosa e de uma Fedra lasciva e inconsequente. Imagens não condizentes com a caracterização de uma divindade, nem a de uma mulher honrada, segundo os padrões de sua época, em que se mesclam os antigos rituais religiosos, as leis da cidade, a filosofia e a tragédia, com sua capacidade de despertar as emoções dos espectadores e causar incômodos, que o levam a ser classificado como misógino. Mossa aponta como, nas tragédias de Eurípides, as figuras femininas são representadas dotadas de uma força comumente relacionadas a uma prerrogativa masculina e não feminina. Para Moss, apesar da simpatia demonstrada às mulheres oprimidas pelos homens, as personagens de Eurípides expressam um comportamento destrutivo e marcado por estereótipos negativos, como a instabilidade e a irresponsabilidade, expressamente determinados como atributos específicos das mulheres. A questão sobre o tratamento dado às mulheres por Eurípides é mais ampla do que aqui brevemente exposto e demanda um estudo específico. Neste sentido, retorno ao viés investigativo proposto, abordando a temática dos prazeres amorosos relacionados à dor. Então, aqui eu entro na última fase do meu texto, que eu falei que era dividido em 3 partes. Eu vou falar da dimensão do amor, da dor, a dimensão da dor. O sofrimento oculto de Fedra, aos poucos, se torna visível, tornando-se alvo de especulações sobre a causa do mal que lhe devora a alma e a deixa acorrentada à cama, sendo associado pelo coro das mulheres de Tresena a um desvario específico da natureza feminina. Então, vou apresentar uma fala do coro. Uma infeliz e nefasta incapacidade, face às dores do parto e à loucura, anda associada ao equilíbrio instável das mulheres. Uma rajada assim soprou outrora através do meu ventre.
Então, estou tratando dos versos 161 a 164. Na trama de Hipólito, aparece um tratamento recorrente dado por Eurípides às mulheres casadas, responsabilizando-as pela desestruturação da família e da ordem da casa. Eurípides representa a estrutura psíquica feminina como instável e desarrazoada, paradigma retomado na comédia de Aristófanes, embora ele seja extremamente crítico em relação ao tragediógrafo. Acerca dessa questão, Calame aponta que, na cena cômica de Aristófanes, Ésquilo expõe seu rival Eurípides ao desprezo público, acusando particularmente de ter criado Fedras prostituídas. Tais acusações parecem ser ignoradas por Eurípides, que retoma no Hipólito a fórmula já usada anteriormente em Medeia e posteriormente em Écoba, colocando a mulher no papel de urdidora de ardis. Retornando à tragédia em questão, no epodo da primeira intervenção do coro das mulheres de Trezena, embora Eurípides não estabeleça uma associação direta dos males de Fedra aos influxos impulsionados por Cipres, é de conhecimento comum que a paixão pertence aos domínios de Eros e Afrodite. Contudo, anteriormente, na segunda estrofe do Párodo, aparece uma relação com divindades cujos cultos orgiásticos poderiam incitar a loucura, levando o coro a questionar se Fedra não estaria possuída por Pan, Hécate, os Coribantes e a mãe da montanha, que é a Cibele, né? Entidades associadas ao delírio. Por outro lado, não se pode deixar de levar em consideração a presença marcante dos Coribantes nos cultos a Dioniso, nas bacantes, e associado aos sacerdotes eunucos de Cibele no Hipólito. No diálogo entre Ama e Fedra, a jovem lamenta seu infortúnio, demonstrando desconhecimento sobre a causa de sua insensatez, embora a relacione a um desvario divino. A passagem acentua a angústia e o sofrimento de Fedra, inteiramente dominada pelos poderes de Afrodite. Ela sente sobre si o efeito de uma potência funesta e avassaladora. Em contrapartida, a divindade Cípria não demonstra nenhuma afetividade de coração em relação à Fedra, apesar de o coro enunciar que ela está tão fraca e com um corpo tão emaciado. No desenvolver da tragédia, Cipres não se redime de seu erro, envolvendo a inofensiva Fedra. Todavia, mantendo em relação a ela a mesma atitude rígida direcionada a Hipólito, sustentada no prazer da vingança, que a move incessantemente. Questionada pela Ama acerca da natureza de seu mal, Fedra afirma existir dentro dela uma tempestade. O atordoamento toma conta dela, dando a ela a impressão de que sua mente se encontra poluída. O impasse diante do qual se encontra a leva a procurar uma maneira honrosa de sair da vergonha. Por insistência da Ama, Fedra termina revelando a ela a causa de sua vergonha e do seu sofrimento. De posse do terrível segredo, a Ama externa no seu desespero a impotência dos apaixonados diante do poder aniquilador de Afrodite. A cena da revelação demarca o caráter destruidor do poder emanado por Cipres, seu anseio em presenciar o desvelamento da paixão de Fedra lhe proporciona prazer,
pelo fato de afetar seriamente, diante da opinião pública e de Teseu, a imagem de Hipólito, e, ao mesmo tempo, resgatar o seu próprio poder, colocado em questionamento pelo jovem devoto a Ártemis. O movimento entre prazer e dor, colocado por Eurípides no enredo de uma tragédia, cujos componentes envolvem a tríade cólera, paixão e morte, me leva a pensar o poder aniquilador de Cipres sob o contexto de um prazer de natureza funesta. Eurípides estreita o contraponto entre o bom e o mau prazer no discurso de Fedra às mulheres de Trezena. Eu vou citar aqui um trechinho um pouco longo do Hipólito, que são os versos 374 a 391. Mulheres de Trezena, que habitais este derradeiro promontório do país de Pélopes, já tenho refletido na duração arrastada da noite sobre aquilo que destrói a vida dos mortais. E o que me parece é que não é devido à natureza da sua compreensão que praticam o mal, pois pensar bem é apanágio de muitos. Mas devemos considerar o seguinte: reconhecemos o que está certo e compreendemo-lo, só que não o pomos em prática, uns por inércia, outros porque põem à frente do bem outra coisa, um prazer qualquer. Há muitos prazeres na vida, grandes conversas, o lazer, o mal delitoso e o respeito de que há duas espécies. Um não é mau, o outro é a ruína do lar. Se o momento oportuno para cada um deles fosse evidente, sendo coisas distintas, não teriam ambos as mesmas letras. Acontece que é assim que eu penso, e não há poção que possa adulterar o meu modo de pensar, fazendo-me cair opinião contrária. Observando a dinâmica que envolve o discurso de Fedra, situado entre o desespero para manter em segredo a paixão por Hipólito, a ponto de deixá-la completamente fora de si, e a calmaria que a revelação lhe traz e lhe permite falar sensatamente, Lourenço assinala: este discurso de Fedra é um dos momentos altos da tragédia euripidiana, pela lucidez com que somos levados a acompanhar o trabalho de introspecção da rainha. Fedra tem consciência de se encontrar apaixonada por Hipólito. Isto lhe causa dores, mas não a deixa completamente atordoada a ponto de não perceber que sucumbiu aos poderes de Afrodite. Para ela, tanto a paixão como a loucura pelas quais se vê tomada causam má reputação, mas pior mesmo é ser mulher, coisa detestável para todos. O mesmo lamento envolvendo uma cena de traição, a de Jasão, leva Medeia a exclamar: das criaturas todas que têm vida e pensam, somos nós, as mulheres, as mais sofredoras. As passagens destacadas reforçam o estigma em torno da eventual misoginia de Eurípides. Estereótipo que transpõe seu próprio tempo e, na atualidade, se fortalece nos debates em torno da questão de gênero. Na estrutura do discurso de Fedra, a traição é associada a um mal para as mulheres, pois, além de trazer vergonha, culpa e escravizar a alma, permite associar a natureza feminina a um caráter vil e, portanto, dissociado da posse de uma mente justa e boa. Diante da paixão incontrolável suscitada por Cipres, ela prefere morrer a desonrar o marido e os filhos. Enquanto para Afrodite, revelar a Teseu e aos cidadãos de Trezena a suposta traição de Fedra é um ato marcado pelo prazer em dar mostras de seu poder tirano.
sendo capaz, a um só tempo, de instigar paixões e causar ruínas. A mesma potência nefasta da divindade do amor se encontra em Eros, seu seguidor, conforme se pode antever no primeiro estásimo de Hipólito. Eros, que sobre os olhos destilas o desejo, trazendo à alma daqueles a quem fazes guerra um doce encanto, que nunca te reveles a mim com o sofrimento, nem apareças fora de tempo. O dardo do fogo e dos astros não supera o de Afrodite, que Eros, filho de Zeus, lança nas mãos. A imagem é forte, reforçando tanto o caráter funesto da paixão emanada pelas duas divindades do amor, quanto a intensa afinidade entre elas. Eurípides resgata da Mélica Safiana a concepção da paixão como um processo composto por prazer e dor, associando este efeito à própria natureza de Eros e Afrodite, o que lhe permite conceber a noção de Cacoiseros, o poder de encantamento e destroçamento trazido pelas paixões, elemento reforçado na primeira antístrofe do louvor a Eros, no Hipólito, do seguinte modo: Eros, tirano dos homens, que segura as chaves dos amabilíssimos prazeres de Afrodite, não é venerado. Quando vem, arrasa os homens, lançando-os através de todas as desgraças. No Hipólito, o furor proveniente de Eros e Afrodite se assemelha a uma pulsão de morte, em virtude do caráter destruidor da estrutura psíquica dos amantes. A paixão abala os sensos e leva ao desarrazoamento sob o efeito do amor. O psiquismo se desintegra e gera sofrimento. Na segunda antístrofe do louvor a Eros, Eurípides ilustra como o poder de Cipres se infiltra na alma dos homens, trazendo destruição e dor. Tudo é abrangido pelas suas terríveis rajadas, e seu movimento é como o esvoaçar da abelha. A paixão despertada por Afrodite aparece associada a uma força incontrolável da natureza, trazendo danos irreparáveis à dimensão física e psíquica do homem sob o efeito das paixões. Fedra adoece e manifesta uma única certeza: só sei uma coisa. Em face de tais sofrimentos, a única coisa a fazer é morrer o mais rapidamente possível. A morte aparece como meio de aliviar o sofrimento pela paixão infeliz direcionada ao filho de Teseu, conforme se pode observar no lamento de Fedra, após as imprecações de Hipólito dirigidas às mulheres. Desgraçados e infelizes destino das mulheres, que artimanha ou discurso temos agora? Derrubadas para desatar o nó das palavras, recebi o castigo. Ó terra, ó luz, onde escaparei a desgraça? Como esconderei a dor, amigas? Que Deus me aconselhará? Que mortal me acompanhará nesta ação condenável? Pois o sofrimento que levo aproxima-se da travessia para o lado de lá da vida. Sou a mais infeliz de todas as mulheres. São os versos 668 a 679. Estou concluindo. O lamento de Fedra é marcado pela sensação de dor, aflição e medo diante das desgraças e sofrimentos direcionados às mulheres. Na caracterização do sofrimento de Fedra, Eurípides encarrega a própria personagem de revelar ao coro que encontrará na morte a pausa para suas aflições, embora a indiscrição da ama lhe impeça de morrer honrada, como sempre desejou. O coro clama para a jovem não pronunciar palavras nefastas, ao que ela responde: tu dá-me bons conselhos, darei prazer a Cipres, que me destruiu, ao abandonar hoje mesmo a vida. É amargo o amor que me vitimará.
mas tornar-me-ei, ao morrer, fatal a um outro, para que ele aprenda a não ser altivo em relação à minha infelicidade. Será o partilhar comigo da mesma doença que aprenderá a castidade. As palavras de Fedra resguardam a intenção de advertir Hipólito que, apesar da sua indiferença a ela, padecerá dos mesmos males pelos quais foi atingida. Seu vaticínio antecipa o sofrimento do jovem, após a revelação do conteúdo da carta deixada a Teseu em seu leito de morte, acusando casto Hipólito de abuso sexual, golpe fatal para quem defende fanaticamente a castidade, por ver sua honra abalada junto ao pai e à cidade com a acusação injusta da madrasta. A potência funesta de Afrodite desestrutura a harmonia da casa de Teseu, desgraça anunciada pelo coro na segunda antístrofe do segundo estágio. A paixão infeliz de Fedra atrai desgraças e estende a cadeia de sofrimentos que a liga a Hipólito e a Teseu. Sua morte parece representar a redenção pelo desejo terrível direcionado ao enteado. Fedra sofre atrozmente ao sentir sobre si males imerecidos, que abalam sua honra e a privam de dar continuidade à sua já inexpressiva vida, em que o amor, no caso dela, parece ser duplamente vivida com a pessoa errada. Ao fazer Afrodite despertar em Fedra uma paixão tão nociva, talvez Eurípides resguardasse a intenção de balançar os sensos da personagem, de modo a fazê-la assumir os rumos de sua própria vida. No entanto, não pareceu prever que o adoecimento psíquico da mulher de Teseu, apesar de mover com mais intensidade a trama, se torna um empecilho para seus planos, por ele reforçar na sua narrativa a presença de comportamentos autodestrutivos, que levam Fedra cada vez mais a perder-se de si, tomada pela doença que lhe afeta o corpo e a alma. A paixão e a loucura a dominam, aumentando seu sofrimento. Para completar a análise acerca das dores de amor enviadas a Fedra por Afrodite, destaco que na narrativa de Hipólito, Eurípides faz menção a prazeres e dores corpóreos e psíquicos, em se tratando de Fedra, e a virgindade do corpo e da alma com relação a Hipólito. O desejo de Fedra por Hipólito se manifesta como desejo de preenchimento de algo que ela anseia e não consegue realizar. Na ausência deste preenchimento, resta a dor proveniente da falta de concretização do prazer. Fedra anseia concretizar a satisfação do desejo primitivo nutrido por Hipólito, a exemplo dos seres primordiais do mito narrado no banquete. Todavia, ele a rejeita e lhe causa dor. Então, concluo aqui a minha análise. Professora Jovelina, muito obrigado pela exposição, pela palestra. O professor Marcos não está se sentindo muito bem, desde terça-feira ele está resfriado, ele foi descansar um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Então eu vou seguindo daqui, e antes de passar para as perguntas da turma, gostaria de saber das professoras da FEUSP, Ana Luísa de Jesus Costa e Patrícia Aparecido do Amparo, se tem alguma observação, algum comentário, alguma pergunta à professora Joselina, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a professora Jovelina por apresentar, né, o texto, por essa análise, por um tema instigante, né, e um texto também instigante,
eu sou da área de história, né? Então fiquei com pena de não conhecer melhor Eurípides para fruir melhor a sua análise, né? Mas fiquei bastante curiosa em um ponto mais específico. Eu captei, né, essa ideia da ambiguidade das representações de Eurípides sobre as mulheres, né? Se por um lado elas são protagonistas, né? Então rompendo esse silenciamento, por outro lado são apresentadas no negativo, né? E aí teve um momento da sua fala, professora, que a senhora afirmou, talvez até citando um outro autor ou autora, que o Eurípides desagradava as mulheres reais de sua época, né? Me chamou a atenção essa passagem para tentar entender assim, como é que se deu o acesso a essas percepções das mulheres reais da época, né? No sentido de que elas eram tão silenciadas, enfim. Né? Enfim, só agradecer mesmo e pelo aprendizado. Agradeço, Ana Luísa, pela escuta atenciosa e pela pergunta. Então, assim, em relação ao Eurípides, né, e a questão, enfim, das mulheres reais que a gente pouco conhece, né, então a gente tem que pensar a partir do parâmetro do próprio processo de construção, né, da tragédia. Então, é um homem que escreve um discurso, né, que fala de mulheres que não são mulheres reais, né? Então, ele olha para a sociedade do seu tempo, vê o silenciamento, vê a invisibilidade, né, que essas mulheres têm. Então, ele simula, né, um discurso sobre essas mulheres. Então, é um homem simulando um modo de pensar e agir feminino, que é interpretado por homens, né, e que é representado para homens, né? Então, é uma dupla, é uma tripla, né? Condição masculina, né? Para, enfim, pensar a condição da mulher. Então, eu parto dessa perspectiva, né? E quando o Marcos me convidou, eu falei para ele, eu não leio a tragédia, eu leio a tragédia via filosofia, né? Então, eu sou muito de insights, assim, eu vou relacionando as coisas e na hora de escrever eu tento juntar tudo, né? Que eu trabalho muito com Platão e trabalho com a questão das paixões, então eu leio o Aristóteles também frequentemente, né? A Retórica 2, enfim, a Ética. E aí eu fico relacionando com a questão das paixões, né? Mas pensar, enfim, Eurípides é uma questão bem complicada, às vezes até polêmica, né? Então, assim, eu acho que eu não estou fazendo a defesa do Eurípides, mas eu acho que há alguns exageros, né, sobre a suposta misoginia de Eurípides, porque nós estamos em um tempo que a gente costuma, né, enfim, pensar o autor pela obra do autor, né? Então, isso termina incorrendo em alguns desacertos, né? Eu tenho, orientando as PIBI, enfim, que trabalharam com tragédia e relacionando com Platão. E aí, quando eu tenho uma, mais especificamente, que trabalhou Medea no PIBIC por 2 anos, e eu falava para ela, toma cuidado, né, na leitura. Tá, tem muita literatura atual agora sobre a questão da misoginia em Eurípides, como tem em Platão, né? Então, em Platão é uma via de mão dupla, né? Porque se lê os mesmos trechos de República 5, alguns autores conseguem considerar Platão misógino, outros Platão feminista. Então, eu acho que Platão não é nem misógino, nem feminista, né? Então, ele pensou a condição da mulher, assim, e que eu trabalho nessa perspectiva, olhando para
olhando para a tragédia, principalmente para a tragédia de Eurípides, né, ele pensa, enfim, um outro modo de pensar a condição da mulher em República 5. Então, isso não é uma tese uniforme, né, em Platão. Mas eu vejo muito isso, né, que há uma literatura muito vasta agora em torno de Eurípides, né, da suposta misoginia de Eurípides. E aí a gente tem que olhar com muito cuidado, né, para essas interpretações e, sim, eu encontro um meio termo a partir da minha trilha maior, né, que é a filosofia. Então, eu consigo mediar essas coisas por aí. Excelente, professora Jovelina. Professora Patrícia, alguma observação, comentário? Sim, eu gostaria de fazer boa noite novamente à professora Jovelina, ao Edson, a Luísa e a todo o pessoal, toda a turma. Eu quero começar, em primeiro lugar, parabenizando ao professor Marcos por mais uma semana de educação. É uma semana que é muito importante aqui na Faculdade de Educação. É um marco, realmente, entre as estudantes do curso de Pedagogia. É um momento muito, muito marcante. Eu me lembro, quando eu fui estudante de Pedagogia, ainda quem organizava era a professora Gilda, e toda a movimentação que a organização da peça causava na turma. Então, é muito bom ter o Marcos levando aí essa incumbência da semana e realizando tão bem, né? Então, eu fico contente por estar aqui acompanhando o trabalho de vocês. Eu também estou contente de dividir esse espaço com a Ana Luísa e com os colegas dos meus alunos. Hoje seria a minha aula, né, com os alunos, e aqui eu estou vendo vários rostinhos e nomes, o meu pessoal, eu diria. Então é uma alegria muito grande estar aqui vendo vocês agora em outro ambiente. Então é uma alegria muito grande estar aqui. E eu agradeço demais a professora Jovelina pela sua fala, foi muito instigante, aprendi muito. Eu também não sou da área de filosofia, sou professora de didática. Então, a possibilidade de ouvir a sua leitura tão aprofundada, tão densa de Eurípides, realmente é uma possibilidade muito, muito feliz para essa noite, né? Ao fazer a audição, né, do trabalho preparado pela senhora, e pensando um pouco no percurso que a gente vem fazendo na disciplina de didática, nesse semestre a gente tem passado por uma espécie de história da pedagogia, então tratando de diferentes teorizações pedagógicas, a gente tem se deparado e se confrontado com diferentes abordagens a respeito do processo educativo e muito sobre o papel dos professores, das professoras. E com isso a gente tem tido várias representações femininas, né, sendo construídas pelos diferentes teóricos e tudo mais. E enquanto eu ouvi a senhora falando, eu me lembrei bastante do Pestalozzi, que foi um pedagogo do século XVIII e que, quando formulou as suas questões sobre educação, ele começou essa formulação através de uma novela chamada Leonardo e Gertrudes. E nessa novela, ele pensa no papel da educação também a partir da mulher, a Gertrudes, né? E ela é uma mulher que ela salva a família dela através da retidão e da energia com que ela mantém as suas crianças, etc., bem cuidadas, disciplinadas, etc. Isso chama muita atenção para a ênfase, né, para essa certa representação feminina, como a senhora foi mencionando ao longo da sua fala sobre esse papel da Fedra, né, como aquela que mantém uma representação de uma mulher que mantém a estabilidade doméstica. Parece que há aí uma certa uma retomada, né, dessa representação da mulher nesse espaço feminino. Mas aí também me chama a atenção a intencionalidade das duas obras, né? Quando a senhora fala
no caso de Eurípides, a gente está pensando você fala em determinado momento que a tragédia busca abalar o público pela representação inusitada, controversa das mulheres, ao passo que o Pestalozzi, quando escreve Leonardo e Gertrudes, ele está pensando numa espécie de educação feminina muito conservadora a partir dessas representações. Então, de certo modo, a gente tem aqui dois papéis formativos diferentes sendo pensados para a produção ficcional. E como me parece que a senhora trouxe alguns apontamentos interessantes para pensar nesse efeito, né, da produção ficcional para o público, e a gente tem discutido muito em didática sobre o papel da literatura como elemento não formador no sentido de conformador, mas como a possibilidade de um pensamento criativo, que é tão importante para os professores. Então, eu gostaria de saber se a senhora poderia comentar um pouquinho sobre essa dimensão, né, do efeito, da relação com o público, e de uma certa dimensão ou formativa ou deformativa, alguma forma de implicar aquele que está conhecendo a obra. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu fiquei muito contente e instigada pela sua fala. Patrícia, eu agradeço a gentileza, agradeço também a pergunta. E se a gente pensar, né, na poesia grega, a poesia grega, em todos os gêneros que ela teve, né, ela tem esse papel paidêutico, né, formador. Então, através do relato dos poetas, eles repassavam, enfim, modelos, né, do que podia e do que não podia ser feito, né? Então, a função era bem paradigmática, né? E justamente, se a gente pensar em Homero, principalmente, né, que é considerado o primeiro dos poetas, justamente porque com ele se firmou a escrita na Grécia, não que antes de Homero não existisse, mas ela se firma a partir de Homero. Então, a crítica de Platão a Homero é justamente nesse sentido, porque quando os personagens, né, criados por Homero falam, né, eles são personagens que têm uma natureza ambígua, né? Então, quando Homero coloca em cena, por exemplo, um deus traindo, um deus enganando, um deus cometendo incesto, um herói se acovardando, né? Ele mais para frente, ele vai fazer com que essas atitudes sejam punidas. Mas o que o Platão criticava era justamente que as crianças não tinham justo discernimento para saber o que era certo e errado, né? E quem contava esses relatos, porque era através da poesia de Homero que os gregos, as crianças gregas eram educadas, né? Então, as amas iam contando, então elas não tinham uma sequência, né? Olha, hoje vamos ler o livro 1 do Homero versus tal a tal. Não, o que vinha de memória ela ia falando. Então, ela até podia falar lá de um relato de uma situação inusitada que um deus cometeu, né? Mas o relato dela não avançou, então ela não mostra, né, enfim, o herói ou o deus sendo punido pela atitude injusta que cometeu, né? Então ele diz, é preciso tirar, né, esses relatos, né, enfim, que vão contra justamente ao que eu falei durante minha exposição, né? Essa representação do Deus, né, como ambígua, em que se transmutam em outras e tem várias naturezas, né, enfim, porque isso pode confundir. Mas a poesia, né, não é só a de Homero, né, então a poesia nos seus mais diversos gêneros, elas sempre tinham essa função paradigmática, né, de mostrar modelos, de apontar modelos do que podia e do que não podia ser feito, né?
Então, através da poesia, os princípios ético-políticos estavam sendo transmitidos, né, para os gregos em geral. E era um princípio que não era só ético-político, né? Então, era pedagógico, psicológico, né? Enfim, sociológico. Então, que envolvia os mais variados, né? Enfim, aspectos, né? Presentes na sociedade. Elas estavam presentes na poesia. Na tragédia, mais especificamente, né? Então, a tragédia olha muito para a cidade. A tragédia se fala que é uma cria da cidade, né? Porque ela nasce nesse processo de formação das cidades, de cidades mais amplas, e essas tragédias, elas eram, enfim, os tragediógrafos, eles recebiam dinheiro, né, dos tiranos para fazer suas montagens, né, nos festivais. E eles sempre tinham um olhar muito crítico para esses tiranos, né? E eles faziam as suas representações dos tiranos e criticavam a tirania, e os governantes eram incapazes de perceber, né? O que estava sendo criado por eles. Por exemplo, o Ésquilo, né? Que escreveu Prometeu Acorrentado. Então, o Zeus de Prometeu Acorrentado, né, é o Zeus tirano, né? É a representação do governante tirano, né? E, mais especificamente, né, a do Pisístrato, o tirano da época. Então, ela tem todos esses elementos, né? Tanto a épica como a tragédia. Ok, obrigado, professora Jovelina. Agora, se a audiência, os colegas, a turma tiver alguma pergunta, pode encaminhar, por favor, pode levantar a mão, fiquem à vontade. Lembrando que amanhã as turmas da noite do primeiro ano vão ensinar uma adaptação de Hipólito no auditório da FEUSP a partir das 19h30. Alguém quer começar as perguntas? Enquanto isso, eu encaminho. A Luísa levantou a mão, por favor. Luísa. Na verdade, é mais um comentário, algo que me chamou a atenção na fala da professora, né? Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite. Obrigada. Espero que a senhora não esteja passando muito calor aí no Pará, né? Tá muito calor aí, né? Sim. Eu participei junto com o pessoal da parte de adaptação da peça, né? E, bem, como a turma toda leu a peça, mas por ter feito parte do grupo de adaptação, a gente teve que ler com mais atenção e tudo mais, né? E foi a primeira peça grega que eu li, na verdade, né? Nunca tinha li de criança uma adaptação lá infantil para Odisseia, mas não vale, né? Então, e aí eu gostei muito, eu achei surpreendente, eu achei muito mais legal do que eu achei que fosse ser. Eu achei que fosse ser bem enfadonho, bem monótono, né? Mas é muito legal. E durante a adaptação da peça, a gente acabou transformando, vou dar um spoiler, a gente acabou transformando numa espécie de comédia, né? E, embora a senhora tenha comentado que é muito perigoso esse olhar de hoje em dia para uma coisa que aconteceu há muito tempo, né? Não deixa de ser, de ter um paralelo muito grande, né? Com as coisas que estão acontecendo hoje, né? Com os incels, com os red pills, né? Não sei se a senhora está familiarizada com esse contexto, né? Então, a minha pergunta / comentário vai mais nesse sentido, né? Se mesmo sendo uma coisa tão antiga, ainda tem tanta aplicabilidade hoje em dia, né? Como é que a senhora enxerga essa peça, a leitura dessa peça pelas gerações mais novas, né? Pela minha geração, pela geração mais nova que a minha. A senhora, como é que a senhora enxerga a relevância disso, né? Obrigada. Eu trabalho as tragédias sempre com o olhar da filosofia, mas dentro do contexto de tratar a questão de gênero. Por isso me interessa
personagens femininas, né? Então, a gente faz reconhecimento nas personagens femininas das tragédias que tratam de temáticas atuais, né? Então, assim, eu estudo Platão e estudo os poetas gregos. Essa é a minha abordagem de pesquisa, e isso vem desde a minha graduação, que eu faço esse trabalho, né? Enfim, sou muito antenada com o meu tempo, sei das questões do meu tempo, das questões, enfim, de gênero, dos debates sobre questão de gênero, mas eu não tenho a menor intenção de jogar para o alto Platão e os poetas, né? E começar a trabalhar única e exclusivamente com a questão de gênero. Então, o que eu resolvi para mim, né, não ficar de fora do debate, é trabalhar a partir das personagens da tragédia, né? Então, o Hipólito é uma tragédia que eu volto sempre, por causa da Fedra, mais do que da Afrodite, embora eu já tenha escrito muito sobre Afrodite, mesmo sobre a Fedra. Então, eu volto sempre por causa da questão por causa da questão de gênero, eu volto muito à Fedra, eu volto muito a Antígona. Antígona, eu fiz uma montagem, não sei se tu já estavas na sala quando eu entrei, que o Marcos falou enfim, da apresentação que vocês vão fazer. Eu falei que o Hipólito, eu já tentei, né, fazer uma montagem, mas não deu muito certo, né? E aí terminou que eu falei para o meu amigo, que é diretor e professor da Escola de Teatro da UFPA, eu falei para ele: tu adoras o sábado, né? Então tu adoras sair no sábado, tu vais para a escola de samba, vai não sei para onde. Vai! Aí ele: não, eu estou contigo. Eu disse: vai, chega, porque era assim, todo sábado a gente repetia os mesmos exercícios cênicos, né? Porque era assim, um grupo que ia num sábado não ia no outro, né? Aí eu cansei e joguei para o alto. Mas fiz uma montagem da Antígona, fiz uma montagem pensando Alcibíades como Dionísio, então uma mescla entre banquete e bacante, né? E ficou, enfim, bem legal. Mas eu volto muito, então, penso muito a Medeia, né? Eu gosto muito de trabalhar com a tragédia dentro dessa perspectiva, sabe? Eu acho que dá para dar uma atualizada no debate, uma repaginada nas tragédias, né? E pensá-las a partir desse contexto. Mas, recentemente, eu tive um bolsista PIBIC que esperou chegar o prazo em que eu já não poderia mais trocar de bolsista e foi entregar a bolsa e disse que não acreditava no que eu fazia. Então, era um trabalho com Ifigênia em Taures, né? E aí eu falei para ele que ele estava sendo oportunista, porque ele deveria ter dito isso antes do prazo da bolsa encerrar, porque eu ficaria sem bolsa, né? E não poderia pleitear novamente bolsa agora que abriu o PIBIC. Aí, enfim, eu fui à reitoria, consegui arrumar convencer a colocarem um outro bolsista no lugar, e aí está andando. Quando foram os 50 anos do curso de filosofia, aí a colega queria que eu fizesse uma apresentação como eu fiz nos 40, né? Mas os novos estudantes não querem nada, não. E eles não gostam de filosofia antiga, nem de literatura grega, né? Então, não saiu. Era Écuba, era o Lamento de Écuba, que eu tinha feito já tinha feito enfim, um enredo para apresentação, né? Mas aí não saiu. Mas é assim, Luísa, que eu trabalho. Eu acho que são muito atuais as tragédias. E não é só para a questão de gênero, né? A gente vê várias questões, né, na tragédia, mas eu centro muito nessa questão, na questão de gênero.
Venha ver nossa peça, então, professora, você vai gostar. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Obrigado, Luísa. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Enquanto isso, eu vou encaminhar minha pergunta, que em certo sentido se aproxima do... Ó, a Luísa e o Bruno. O Bruno também levantou a mão. Bruno, quer perguntar primeiro? Pode ser, Edson. Vou fazer a pergunta da semana, né? Certo. Então, em primeiro lugar, boa noite, professora Jovelina, ah, professora, Boa noite. professora Ana Luzia, não, Ana Luísa, desculpa. Minha pergunta, professora, é uma pergunta que não é nova, eu a venho repetindo desde 2016, quando me aproximei do grupo de estudos e do professor Marcos, quando começamos os primeiros diálogos aí, os primeiros trabalhos. E a pergunta é uma pergunta que vai um pouco no sentido de reforçar, né, claro, a importância dos estudos clássicos, não só como uma área autônoma que já se constituiu, né, nos últimos anos, desde a fundação da SBEC, que é muito simbólica nesse sentido, mas de reforçar a importância dela nas áreas das humanidades adjacentes à filosofia, aos estudos clássicos, né, em especial a área da educação, que é aqui a nossa faculdade. Então, a pergunta é, né, por que estudar os antigos, por que voltar aos clássicos da antiguidade, o que eles ainda têm a nos oferecer, particularmente para pensar a educação? Ô, Bruno, boa noite. Agradeço aí a pergunta. Os clássicos são muito atuais, né? E eles têm essa abertura, né? Enfim, de pensar, a gente pode pensar através dos clássicos os mais variados aspectos, né? De abordagens, dentre eles o da educação, né? Então, eles se mostram como, eu vejo como uma espécie de laboratório, eu faço minhas experiências, né? E eu acho que há uma atualidade no debate, né? Enfim, as pessoas falam, porque os estudos clássicos, os estudos da antiguidade, estou falando a partir da minha realidade local também, porque a filosofia antiga é um debate que os estudantes estão colocando, né? E dizendo que a filosofia antiga deve sair da estrutura curricular do curso de filosofia da UFPA. Eu sei que eles estão levantando essa bandeira, como se fosse possível. Então, é a base do pensamento, né? As culturas das antiguidades, né? Então, elas nos trazem ainda muitas possibilidades de pensar, né, o nosso próprio tempo. Então, a gente faz o tema da SBEC, que vai ser aqui em setembro este ano, antiguidades, né? Transposições e vertentes. Então, é preciso transpor, né? Transpor é trazer, né, enfim, para perto aquilo que está lá longe. Não é uma recepção, né? Mas transpor é trazer para o seu tempo, é o que o Homero fez, ou o Platão fez com Homero, né? Na verdade, Homero começa nessa cadeia. Homero transpõe para o seu tempo, século VIII, né? O século XI, o período micênico, né? O que havia, enfim, para ele a década de ouro, né? Dos gregos. Então, ao transpor, ele não faz tal e qual, ele adequa à sua época. E Platão fez com Homero o que Homero fez, né, com o período micênico. Então, Platão se traz para o século V, IV, né, ele transpõe, traz Homero para o seu tempo e começa a passar a pensar Homero a partir de um outro paradigma, que agora é o da filosofia, né?
Então, é possível, né? É possível transpor. E eu acho que o que me encanta nos estudos clássicos e na filosofia antiga, e que, enfim, para vocês a educação, né? Enfim, é justamente essa possibilidade, né? De pensar os clássicos a partir do discurso da atualidade, né? Então, isso é possível realmente nesse processo de transposição. Então, eu trago os clássicos para cá, identifico, né, os clássicos com questões que me são próximas, né, que eu reconheço, né, que eu faço reconhecimentos, e isso, enfim, dá uma atualizada, né, do discurso dos clássicos, sem transformar, né? Transpor não é transformar. Eu acho que é muito possível. Então, eu penso por aí, Bruno. Obrigado. Obrigado. E na educação isso é muito amplo, porque, enfim, né, todo o contexto da poesia e o da filosofia é pedagógico, né? Platão, por exemplo, queria ser o educador da cidade. É por isso que ele critica, uma das críticas a Homero é isso. Porque Homero está lá no século VIII, mas no século IV, 5, 4, onde Platão está escrevendo, Homero ainda é considerado o educador hegemônico dos gregos, né? Então, ele olha para Homero, transpõe Homero e diz assim, bom, dentro do contexto da filosofia, eu tenho que dar uma repaginada no Homero, né? Então, meu contexto poético é outro, né? E aí ele olha, até porque ele cobra, né, o critério da verdade de Homero e dos demais poetas, e esse critério é um critério da filosofia, não é da poesia, não é da história, não é da psicologia, né? Mas esses discursos todos circundantes, né, em torno do século IV, né? Então, todos estavam brigando entre si, né, para, enfim, dizer que aquilo que fazia era filosofia. Então, Platão tinha uma intenção muito grande de se tornar o educador da cidade, né? Então, por isso, o projeto dele é um projeto pedagógico, é um projeto ético, é um projeto político, é um projeto sociológico, né? É um projeto psicológico, né? É um processo epistemológico. Então, é muito isso. Eu não sei se era bem isso que tu querias ouvir, mas é por aí que eu penso. Não, agradeço muito, professora. E antes de devolver aqui a palavra ao Edson, desculpe, Edson, atravessar naquele momento, queria expressar um sentimento de lamentação aí por saber que na Federal do Pará há um grupo aí que, de certa forma, intenciona dirimir a importância dos estudos da filosofia antiga, dos estudos clássicos, uma vez que a editora da Universidade Federal do Pará sempre publicou as obras completas de Platão, com a tradução do Carlos Alberto Nunes, que durante tantos anos assim serviram a todos os estudantes de língua portuguesa, não é? Sempre foi, acho que talvez até hoje, a única edição de fato completa das obras de Platão em português, e que recebeu recentemente uma nova versão, não é, em edições bilíngue, enfim. É bilíngue. Então, acho uma tristeza que isso esteja se desenhando aí no seu horizonte, professor. Espero que não logre êxito. Sim, eu também. Bom, enquanto não temos mais inscritos, eu vou encaminhar minha pergunta. É o seguinte, professora Jovelina, eu fui orientando da professora Raquel Gazola na PUC de São Paulo, e a senhora sabe que a professora Raquel tem um livro, tem um título interessante, que é Para Não Ler Ingenuamente uma Tragédia Grega. Minha pergunta é a seguinte: que ingenuidades podem marcar a leitura das tragédias gregas? O que seria ler uma tragédia grega ingenuamente?
enfim, né, ficar realmente preso a um debate mais aparente, né? Então, os diálogos das tragédias, eles são intensos, né? Enfim, a teoria das paixões as teorias psicológicas do Platão, as teorias da paixão do Aristóteles, né? Aristóteles não cita, né, os poetas, mas Platão cita. Então, Platão está olhando para as tragédias, né, e está pensando, construindo as suas teorias psicológicas, né? Ele traz Homero, ele traz Eurípides, né? E Platão foi um leitor atento da tragédia de Eurípides, da comédia de Aristófanes. Eles se leram e eles eram leitores críticos, né, uns dos outros. Então, esse olhar mais aparente. Então, vai ser encenado? Vai. Então, eu vejo lá os movimentos, né, enfim, da tragédia, dos personagens, né, enfim, fico com esse debate aparente. Mas, no fundo, tem questões que estão envolvendo as questões estruturais da cidade, né, as questões políticas, as questões sociológicas, né, enfim, a própria questão da mulher, né, está lá presente, pelo menos no viés de leitura que eu faço, eu consigo ver, né? Então, tem um debate que vai para além da representação, né, da teatralização. Então, é preciso olhar pensando o contexto sociopolítico da Grécia, né? E o que eu faço de diferente é pensar, né? Enfim, eu penso a estrutura psíquica dos personagens, aí eu já vou associando com Platão, já vou associando com Aristóteles, aí penso enfim, em teorias contemporâneas. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais atento, né? Então, que tem um enredo, tem, né? Mas, além do enredo de cada tragédia, enfim, tem vários contextos, né? Tem um contexto histórico para Ana Luísa, né? Tem um contexto histórico, né? Enfim, das tragédias, e a gente tem que pensar, né? Para analisar uma tragédia, a gente tem que pensar em todos esses contextos em que o debate está se desenvolvendo, né? Então, não é só ficção, né? Então, vou pegar um personagem, vou colocar em cena e vou colocá-lo falando determinadas coisas. Mas os gregos tinham essa habilidade, né? Então, não tinham, o que não tinha enfim, as estruturas normativas que nós temos, né? Então, eles se liam e se citavam, mas, enfim, Platão não faz algumas referências a poetas, a Homero, às vezes ele cita, às vezes não. Aí a gente não é só Platão, né? São todos os poetas e filósofos antigos, e aí, num contexto atual, se diz que fez plágio. Não é bem plágio, não, porque não tinha essa, né? Não tinha essa estrutura normativa que nós temos de ter obrigação de citar. Eu estou pensando na Ana Luísa, no trecho que ela falou, eu acho que foi do Moss que eu na citação que tu falaste que eu fiz, eu acho que eu estava lendo o Moss. Naquele momento, eu não dei os detalhes porque o texto estava longo. Aí eu estava preocupada que todos dormissem. Na verdade, eu estava preocupada que eu dormisse, porque eu não quis falar para o Marcos, mas eu não sou da noite. Meu horário de dormir é início da noite, porque meia-noite eu vou acordar e não vou mais dormir. Ontem eu fui para a solenidade dos 50 anos, aí eu fui ficando triste lá e uma professora aposentada olhou para mim e disse, se eu estava triste, eu disse, não estou triste não, eu estou com sono, eu durmo cedo. Ela cedo, tipo, que horas? Eu disse, início da noite, tipo 6h30, eu disse, é esse horário. Aí ela falou, aí eu digo, olha, gente, eu estava morrendo de medo de dar umas cochiladas assim, de vamos ver dormindo.
ficou uma leitura assim meio truncada, mas é porque realmente eu estava, agora eu já despertei, mas eu estava sonenta. No período da pandemia, a minha colega queria botar para dar aula à noite. Eu falei, eu não posso, porque sou eu e os alunos, eu atelo os alunos, eu vou dormir na cara dos alunos. Aí ela falando, eu disse, eu vou dormir falando, sim, por favor, me coloca com 1h da tarde, mas não me coloca 8h da noite, não, porque eu não vou conseguir dar conta. Enfim, Edson, falei bobagem. Tu corta depois. Não, perfeito, não, tranquilo. Eu não vou alongar também. Eu tenho só mais uma pergunta. Pode falar. Se alguém quiser fazer primeiro, tudo bem. As professoras Ana Luísa e Patrícia, se quiserem fazer mais uma pergunta. O pessoal das turmas estão tímidos ainda, né? Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Minha pergunta é a seguinte: eu comentei ontem com o professor Ângelo, que apresentou a palestra da noite, que eu tenho levado alguns alunos, eu sou professor do ensino médio, tenho levado alguns alunos para acompanhar a Semana dos Clássicos lá na FEUSP, para os alunos do segundo ano, terceiro ano, a terceira série do ensino médio. Eles estão gostando, ficam encantados com o ambiente universitário. E aí ele tem até alguns que querem começar a estudar filosofia, que querem entrar no curso de filosofia, e perguntam por onde começar, o que eles devem começar a ler. E já que a gente está tratando de tragédia, eu queria que a senhora pudesse nos indicar, a Luísa, que fez a pergunta recentemente, também disse que não tinha contato com tragédias gregas também. Que texto ou que bibliografia a senhora indica para a gente começar a ler Eurípides? Por onde começar? Né? É mais ou menos essa a minha pergunta. Por onde começar a ler Eurípides? Eu gosto do Hipólito, né? Eu começaria pelo Hipólito. Então, Hipólito, Medeia é muito para a cabeça dele, né? Então, eu tenho uma leitura diferenciada da Medeia, mas Medeia, enfim, né, é um clássico, né, dentro das tragédias. As pessoas leem. As Troianas, a Écuba, são 2 tragédias que eu estou trabalhando agora. Tem Ifigênia, né? Ifigênia tem empatia, porque a Ifigênia era muito jovem, né? Que sofreu o sacrifício. Então, tem Ifigênia em Aulis e Ifigênia em Tauris, né? Então, talvez seja um ponto de partida, porque aí eles podem ter empatia com a personagem mais jovem, né? Okay? E pode estar legal, mas aí eles vão se confrontar com o discurso misógino, né, do Hipólito. Então, fica uma má impressão, assim. É nada, suscita debates, professor, é legal. No ensino médio? De certa forma, sim, né? Desperta interesse dos jovens, né? Faz o contraponto, né, do discurso misógino com as personagens que, enfim, que refletem, que questionam, né, enfim, a condição da mulher. Do Sófocles, Antígona, né? Então, mas eu não faço aquele debate da Antígona com a leis positivas, enfim. Eu também vou pela questão de gênero lá, trabalho Antígona de uma outra forma. Aí inventei uma abordagem sobre incesto, né, com a Antígona. Enfim, são leituras que eu faço via filosofia. Então, é meio... Às vezes é meio complicado seguir meu raciocínio, mas é por aí que eu funciono, né? Então, eu leio tragédia pensando em Platão, eu leio Platão pensando em tragédia, né? É do modo como minha cabeça funciona. Eu acho que tem que ter poeticidade, né? Enfim. E os diálogos do Platão são tão poéticos, então por que a gente vai
ficar só com a forma poética, sem pensar na estrutura do pensamento poético, né, do filósofo, só porque ele é filósofo. Mas isso são viagens minhas. Ok. Se não há mais perguntas, podemos encaminhar para o final. Alguém ainda quer perguntar? Não? Então, professora, primeiro dizer que foi um prazer tê-la conosco aqui, conhecê-la, ouvir sobre o seu trabalho. Muito, muito obrigado por ter aceitado participar da Semana dos Clássicos. Eu quero agradecer também às professoras Ana Luísa e Patrícia, que cederam suas aulas e estiveram aqui conosco, prestigiando o nosso evento. Agradecer às turmas que acompanharam as palestras ao longo dessa semana, estão conosco, um número grande aqui, agora 95 pessoas, já 9h30 da noite, para a professora Jovelina é um horário bem tarde. Agradecer ao professor Marcos, a professora Patrícia se lembrou da professora Gilda, né? A Semana dos Clássicos que acontece na FEUSP desde 2002, um projeto, uma realização originalmente da professora Gilda Maciel de Barros, e que o professor Marcos leva adiante, e é um evento que, desde 2002, como eu disse, busca mostrar a pertinência de se investigar os temas da educação em suas conexões com o pensamento antigo, né? E apresentar essa possibilidade às alunas e alunos ingressantes na FEUSP e ao público em geral. Então, professora, a senhora quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma colocação? Senão a gente caminha para o final. Não, eu queria agradecer, né, o convite. Então, agradecer a escuta não só das professoras, mas de todo o grupo que está aqui, né? E dizer, enfim, que é um enorme prazer e desejar, enfim, um bom espetáculo amanhã, né? Que corra tudo bem lá. Vai dar certo. Certamente, estamos todos animados. Professoras Ana Luísa e Patrícia, considerações finais? Só agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de ouvir a professora Jovelina. E eu quero desejar uma boa apresentação para a turma amanhã à noite. Eu estou, assim, triste que vou dar aula e não vou poder estar assistindo vocês, mas estou desejando toda a sorte do mundo, principalmente para a turma muito incrível. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Também só agradecer, né, e parabenizar tanto a professora quanto o evento, né, e desejar boa sorte amanhã. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Muito obrigado, gente. Bruno, consideração final? Não, Edson, só agradecer você por assumir aí os trabalhos. Espero que o Marcos esteja já bem recuperado amanhã e possa acompanhar conosco os exercícios cênicos. É isso. Uma boa noite a todos. Então, encerramos assim o 4º dia de palestras da 17ª Semana dos Clássicos. Acompanhe mais informações em paideuma.org e amanhã vamos prestigiar os exercícios cênicos Piramitismo na ECA e o Hipólito no auditório da FEUSP. Muito obrigado e boa noite a todos.